Que a paz e a bênção de Jesus nos ampare a todos. Os nossos cumprimentos aos companheiros e aos internautas que neste momento nos prestigiam com a sua audiência. É sempre motivo de grande alegria e de muita satisfação voltarmos a esta casa, a quem somos devedores de um grande montante. Temos aqui na figura do Abílio, trabalhador, colaborador nosso, que nos sustenta, que nos leva, o Paulo Caldeira e o André. Então, são companheiros que têm compartilhado conosco de trabalho e a quem nós temos muito carinho e uma amizade recíproca. Nós escolhemos, para conversarmos nesta noite, o tema chamado Boa Vontade. O papel da boa vontade, a força da vontade. E essa vontade, logicamente, trabalharemos no aspecto positivo. Mas antes nos lembramos que esse mês de outubro é um mês de efemérides. Um mês muito importante em que tivemos nele a comemoração de elementos, de figuras, de companheiros dotados dessa boa vontade numa dose bastante elevada. Nós tivemos no início do mês, no dia 3 de outubro, festejamos o nascimento do Hipólito Leon Denizar Rivail, o nosso Allan Kardec. Nós tivemos nesse mês, comemoramos nesse mês também os 65 anos do Pacto Áureo, que foi encabeçado, né, pelo nosso companheiro Leopoldo Machado. Foi um dos primeiros trabalhos do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, uma caravana chamada Caravana da Fraternidade, né, uma caravana de companheiros que saiu rodando o Brasil e unificando o movimento, dando uma diretriz que hoje ele possui. Então, foi de uma importância muito grande, porque direcionou. E, no setembro, damos aí, com o passar do tempo, os nossos parabéns ao Allan Kardec, que fez 90 anos. E a nossa gratidão a Jesus por manter, por possibilitar a criação dessa casa e a manutenção por 90 anos. E é muito importante, não é todo dia que a gente vê uma casa com essa idade. Mas quando nós falamos de boa vontade, nós nos lembramos do Evangelho. E nós vamos ver em Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 a 14, dizendo assim: naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Normalmente vamos trabalhar esses textos, e essa passagem, notadamente, no período que antecede ao Natal. Então, o nascimento de Jesus, a conotação evangélica e a compreensão que nos dá a mensagem desse anjo, localizando entre os pastores que se encontravam no campo, trabalhando, né? E nós vamos ver que as boas novas, que as mensagens, são sempre dadas a homens, a pessoas que se encontram em trabalho, dedicados ao trabalho e portadoras de uma conduta que lhes possibilita essa sintonia, né? E aqui no caso, esses pastores, nós vemos eles no campo. E
nós vemos aí o anjo trazendo a notícia do nascimento do Salvador. Nenhum dos outros apóstolos usa. Quem usa é Lucas. Depois nós vamos ver Paulo falando bastante de Salvador. Mas o Lucas, e já no capítulo 2, já trata do Salvador. E falando do nascimento desta criança. E muito interessante que ela fala, uma criança numa manjedoura envolta em panos. E esse envolto em panos já nos dá a ideia da grandeza e da significação que tem Jesus para o nosso planeta, para o nosso orbe, de que tanto o Abílio se referiu aí nas vibrações e que nós temos realmente que buscar, porque é a nossa casa. Este orbe que não é composto somente dos encarnados, mas da humanidade que compõe os desencarnados também. Então, a importância de que se reveste ele de tal forma, a sua majestade, a sua grandeza era tanto, que segundo os estudiosos não poderia Maria, não poderia o homem, a mulher, vesti-lo. Então, ele é envolto em panos. Depois nós vemos alguns estudos para frente que falam que as roupas deles não tinham costuras. Então, da importância dele. Mas aí ele faz a ressalva. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E nunca o planeta, nunca nós carecemos tanto de boa vontade quanto nos tempos atuais. Nós ouvimos no lançamento de um livro, algum tempo atrás, alguns dias atrás, e aí um companheiro fez uma colocação e que nós fizemos um esforço muito grande para não intervirmos. Então ele falava da maldade, da concupiscência do homem e dizia assim que nós éramos muito ruins. Que nós éramos ruins. E aí nós temos visto no Evangelho, temos visto na doutrina o esclarecimento, e se o Evangelho é a porta que nos abre caminho para a nossa evolução e para a nossa eternidade, para a compreensão efetiva da nossa eternidade e do caminho para a nossa evolução, para a nossa perfeição, a doutrina espírita, como diz Kardec, é a chave que abre esta porta. Então, nós, criados, trazemos conosco, conosco, já a sementinha de Deus, a nossa ligação com o Criador. Nascemos simples e ignorantes, com todos os meios e as condições de progredirmos e de crescermos. Naturalmente, somos criados para o bem. O mal e os desvios que procedemos no desenvolvimento do nosso caminho deve-se exclusivamente a nós, é de nossa responsabilidade. É a escolha, é o uso do livre-arbítrio. Então, nós nunca vimos tanta bondade, tantos homens e instituições trabalhando no bem quanto hoje. E fazemos e fazia o companheiro de algum modo uma referência com o passado. Nós duplicamos, triplicamos a nossa população. E, no entanto, nós temos visto hoje o progresso da ciência e da humanidade. Instituições, organizações, pessoas dedicadas a cuidar da natureza, a cuidar do orbe, dos direitos da minoria, animais, e assim por diante. Então, nós somos bons. Temos alguns de nós que exercitamos no erro, caminhamos no erro por ignorância, segundo a doutrina, por ignorância, e não ruindade, e não maldade. É o desconhecimento do bem, a falta do trato, a falta do trabalho nesse caminho, é que muitas vezes nos leva a adotar condutas e posturas que não são as mais adequadas, infelicitando aqueles que estão à nossa volta, e na maioria das vezes, e principalmente a nós mesmos, até que venhamos a aprender, até que venhamos despertar, ou a dor nos acorde. Pois bem, e nós não podemos falar de boa vontade
Porque existe a má vontade. Desde então nós temos trabalhado e inclinado pela má vontade. Nós não podemos falar de boa vontade sem nos lembrarmos da codificação. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está lá cravadinho, um dos itens, o homem de bem. Vamos ver também no Livro dos Espíritos, na questão 918, o Kardec dá o título de Caracteres do Homem de Bem. Então, o homem de bem é o homem de boa vontade. Então, nós vamos ver que fica inscrito na determinação do anjo, da determinação que paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nem todos nós que nos encontramos no orbe, estamos podendo gozar desta paz que Deus, que o Pai lá das alturas nos envia. Alguns de nós somos agraciados com esta paz, porque existe uma condição, o querer. De novo o livre-arbítrio, o querer, o desejo de fazer o bem, o desejo de ser bom, o desejo de realizar positivamente. Então, esse querer, ele é determinante. E nós temos em Torres Pastorino e alguns outros companheiros que fazem até uma figura que você não pode colher água debaixo da torneira ou do chuveiro com o vasilhame emborcado. Há que nós virarmos o recipiente, o copo, para que a água seja acolhida. Então, a condição para nós vivenciarmos esta paz é o querer, é o buscarmos um direcionamento na nossa vida diferente. E nós vamos ver através do Evangelho que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o roteiro e o modelo para nós está no Evangelho. Mas o tempo, o ponto em que nós nos dedicamos, que nós buscamos, que nós nos direcionamos nesse caminho é muito variável. É muito variável para cada um de nós. Nós vamos ver no Evangelho a passagem do filho pródigo, né? Que careceu de abandonar o pai, desprezar todos os bens de que era portador, perder todas as amizades, estar num lugar distante e desconhecido, e sem ocasião de comer nem, de saborear nem a comida dos porcos. E aí, diz o Evangelho, que ele cai em si. Esse cair em si, esse despertamento, ele pensa: mas o servo mais humilde da casa de meu pai tem comida em abundância, e eu aqui pereço de fome. Então ele se localiza, ele desperta, e aí ele volta à casa paterna. E logicamente, ele desejaria chegar como servo. O pai não aceita, o acolhe e simbolicamente providencia calçados, anéis, roupas, e manda já exá-lo. Para nós, dentro dessa figura, o calçado significa a separação do material, do mundano, do terreno. Né? O anel, a filiação. E a roupa é a mudança da condição. E realmente, aquele que saiu e aquele que volta não são os mesmos. E o pai pôde vislumbrar isso, que o filho que ficou não viu. E o filho não aceita que o pai tenha feito uma festa para ele, ele que havia despojado dos bens e afastado-se do pai. E ele fala: estava morto e agora vive. Estava perdido e foi encontrado. Então, cada um de nós vamos encontrar esse momento. Paulo encontrou de uma maneira diferente. O Saulo, né? Era na condição de Saulo ainda, né? Cultor da lei judaica, doutor da lei, buscando implementar o ensino judaico e a observação das leis da Torá, entra em perseguição aos judeus, e aí o que acontece na entrada de Damasco? Ele tem a visão de Jesus, e no teor da palavra ele cai do cavalo. A partir de então transforma-se o homem em circunstâncias diferentes.
Então são diferentes as circunstâncias, diferentes os momentos em que nós despertamos. Graças a Deus, e é uma bênção quando nós buscamos essa visão e esse redirecionamento, não pela dor, mas aproveitando a ocasião e a oportunidade que a vida nos tem concedido. Hoje nós temos contato com a Bíblia, com o Evangelho, com várias designações religiosas. Nunca foi difundido pelo rádio, pela televisão. Né? Hoje, literatura. Então, hoje nós temos uma variedade muito grande de muitos meios para esse despertamento. Mas será que apesar de tudo isso, e com tudo isso, e mesmo a gente fazendo parte, né, de uma religião, tendo uma religião como nós temos, nós estamos exercitando a boa vontade? Isso é só nós pensarmos quando nós avaliamos os problemas do mundo, da política, da economia, das guerras que estão acontecendo no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Então, quando nós somos dotados desta boa vontade, nós temos a fé, nós temos a esperança e a consciência da vida futura. E passamos a racionalizar e a raciocinar que a nossa encarnação, que este momento é muito rápido, o momento de uma encarnação. E que essas dificuldades, que esses problemas que passamos e que passam esses companheiros, é finito. Está sob a coordenação de Jesus e, logicamente, que coordena isso. Então, tudo está sob o controle, né, de Jesus. E o nosso papel e a nossa missão já é essa visão positiva, essa posição positiva e esclarecida da vida. Então, alguns de nós ainda estamos nos arrastando com dificuldades, como esses companheiros enredados ainda nessas dificuldades passam por uma experiência que tranquilamente nós já vivenciamos. E isso não nos coloca em condição melhor, nos coloca, segundo a doutrina, numa condição muito séria, porque, segundo os Espíritos, nós já erramos muito, né? Com o poder, com o dinheiro, com a política, fomos até beligerantes. E hoje, modificados, transformados, como nós vemos lá no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, quem que manda lá? Né? Jesus manda recolher pessoas, companheiros lá, que tiveram dificuldades e fracassos, e para que viessem tomar essa terra do cruzeiro, infundindo, trabalhando o Evangelho redivivo. Então a nós não cabe o direito do pessimismo e do desânimo. Não só com isso, mas com a vida, mesmo com as nossas dificuldades. Nós falamos com a Bíblia antes de começar aqui que nós, na medida em que vamos conhecendo, que vamos registrando o conhecimento e a vontade, a determinação, vamos sendo visitados por oportunidade de implementação desse conhecimento, através de experiências. Então, e essas oportunidades, elas não servem somente para nós implementarmos concreta e faticamente este conhecimento, como nós somos visualizados, nós somos vistos por aqueles que se encontram à nossa volta. Cada um de nós que aqui nos encontramos, temos responsabilidades. Ou o pai, ou a mãe, o marido, a esposa, algum de nós somos daqueles que somos ligados, como dizem eles, só pensa em religião, né? Lá vai ele para o centro. Mas nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, acorrem até nós para tomar uma opinião, para trocar uma ideia. Isso seja na nossa casa, na nossa família, na sociedade, ou mesmo na nossa vida profissional. Então, nós já somos visitados, né, por essa visão nova e desse caminho que nós estamos desempenhando. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeito, nós vamos ver Kardec trazendo, ilustrando aqui o homem de bem.
falando que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, este homem de bem é um homem de boa vontade, que já faz uma leitura e que já tem um comportamento frente à vida, ou que tem a fé no futuro, diz o Kardec, né? E que sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E é muito interessante que na nossa casa nós estudamos e a gente confunde muito expiação com provação. Muitas das dificuldades nossas e dos companheiros que estão à nossa volta, nós vemos com um castigo. Isso nós sabemos que Deus não castiga. Ah, mas expiação eu estou acertando conta. Necessariamente não. E quando eu estou, é uma conta muito ínfima do meu saldo devedor. Mas normalmente nós já estamos experimentando uma postura diferente frente à vida. Né? Tanto é que nós falamos que no fato de eu ser observado, de eu ter uma postura, de eu ter oportunidade de trilhar de uma outra forma no mundo e no meu meio, já me provém de responsabilidade para comigo e para aqueles que estão à nossa volta. Então, o homem possuído pelo sentimento da caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E quando eu digo que a gente carece desta boa vontade, é porque a gente pode exercitar isso no trânsito, na porta do elevador, na fila do banco, no caixa. A gente pensa que a aprovação, que o exercício, ele se dá em grandes eventos, em grandes doenças, em grandes catástrofes. Normalmente, nas pequenas coisinhas é que nós somos chamados a essa modificação, a essa transformação. São nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas da vida. E quando a gente exercita isso, a gente começa a modificar isso, a sensação que nos dá, a sensação íntima e a tranquilidade é algo inenarrável. E é por isso da paz. Então, o homem, paz na terra, o homem de boa vontade. Porque quando eu exercito o bem, para que eu exercite o bem, eu tenho que estar com a lei áurea aqui gravado na consciência e na ponta da língua. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos ver um autor falando que o homem de bem é aquele que dá a suprema importância a Deus e, na sequência, ao próximo, aos companheiros. E só então a si. E normalmente nós fazemos o contrário. Nós nos subestimamos, nos posicionamos à frente de tudo e de todos. Nós esquecemos de Deus e nos colocamos acima dos outros, mesmo portadores de conhecimento do Evangelho e portadores do conhecimento da doutrina. Então é esse exercício. Nessas pequenas coisas, às vezes, a gente perde a paz, perde a tranquilidade, perde o equilíbrio, porque por uma disputa, né? Por uma não aceitação, por um amor próprio, por orgulho no trânsito. O sujeito cortou a minha frente, né? Não me deu passagem. No elevador ou no condomínio, o cidadão colocou o carro dele na porta de entrada do motorista. E eu de manhã já saio de lá revoltado. Vou para o serviço, passo o meu dia, volto para a família. Então, são exemplos de que esses pequenos detalhes, essa visão diferenciada da vida, dilatada, nos faz entrar pela porta esquerda, né? E mantermos o nosso equilíbrio. O cidadão não pensou, deixou ali, problema dele. Isso aqui não vai ser o suficiente para estragar o meu dia, para tirar a minha paz, para tirar a minha tranquilidade. O sujeito que furou a fila deve estar com mais pressa do que eu. Deus o abençoe, vá em paz. Então é interessante como quando a gente começa a raciocinar, a gente vai pensando que são as coisas pequeninas da vida e do cotidiano que dilapidam a nossa tranquilidade.
E é por isso que a reencarnação é algo de grande importância, porque é a aquisição das experiências, é o trabalhar, é a prática. E às vezes a gente esquece. Né? O que está lá no Evangelho, a gente olha o argueiro, né? A gente não vê, a gente fica olhando o outro e passa um mosquitinho. Então, o homem de boa vontade hoje, ele tem esse exercício a conquistar. E na sequência, o Kardec vai falar que, logicamente, os bons espíritas são aqueles dotados de todas aquelas qualidades, de todas aquelas virtudes do homem de bem. Um e outro são a mesma coisa. E no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, né, com o subtítulo, eu já falei, Caracteres do Homem de Bem, ele diz assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Olha que interessante. Por que sinais? Nós sinalizamos a todo momento, a todo instante. Não só os espíritos nos conhecem, aliás, conhecem em profundidade, porque eles veem aquilo que nós não falamos, mas nós pensamos, e aquilo que nós sentimos. Mas, mesmo os encarnados e aqueles de nós que não sejamos dotados de mediunidade mais ostensiva, podemos ver nos outros e podemos ser vistos sim. Por que sinais? Então o Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer o homem real, no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia? Então é na conduta, na prática, no dia a dia, no exercício. Qual é o sinal que mostra para mim que este ou aquele, ele realmente está progredindo? Os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. É interessante, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos antecede o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro do Pentateuco e o Evangelho é o terceiro. Tanto é que neste ano nós estamos comemorando os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, inicialmente com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos comemorando esse ano. E é uma obra muito importante, porque nós vamos ver aqui Kardec trabalhando a ciência, toda a fenomenologia e a mediunidade sob a ótica, sob o aspecto científico. Então, nós vamos aqui sintetizado. No Evangelho, o Kardec vai desenvolver este homem de bem. Mas aqui nós estamos fazendo ao contrário, voltando do maior e sintetizando. Estou vindo para a síntese. Então ele fala que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos. Então, as grandes façanhas, os grandes empreendimentos são importantes sim, porque nos valorizam, nos dão. Mas todos os atos, ao deitar, ao levantar, ao tomar o café, ao conversar com a esposa, ao conversar com o patrão, com o funcionário, nós estamos sinalizando uma condição espiritual. Estamos sinalizando o sentido que estamos dando à nossa existência, à nossa vida. Se nós realmente estamos dotados desta boa vontade, buscando esse homem de bem que o Evangelho nos trabalha, nos mostra, e que aqui nós vemos. Então ele fala que todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E é muito interessante isso, né? Ele divide, é a prática. E ele põe a antecipação da vida espiritual. Por que isso? Porque a gente esquece. A gente é espírita, sabe da vida espiritual,
E, no entanto, na maioria das vezes, nós vivemos como materialistas. Algumas vezes podemos encontrar materialistas mais espiritualizados do que nós, nesse aspecto de fazer o bem. Então a gente esquece. Porque quando eu coloco a vida espiritual, quando eu ponho, sabendo que eu sou espírito imortal, eu relativizo os meus problemas, as minhas dificuldades, os problemas, os grandes empecilhos da minha vida tomam um tamanho muito pequeno. Não que não seja importante e que a gente não deva procurar resolvê-los e dar a eles a importância que deve, mas é importância relativa. E às vezes nós jogamos toda a nossa vida, toda a nossa energia, né, em determinado sentido. E aí acabamos esquecendo o outro, entortando, perdendo o equilíbrio, e quando perdemos o equilíbrio, perdemos o senso. E perdendo o senso, a nossa capacidade de análise, de visualização e de compreensão dos problemas fica difícil. E, aliás, não é por outro motivo que tem o ditado popular que fala que colocou os pés pelas mãos. Porque é tomar a atitude distanciada dessa calmaria, dessa tranquilidade, dessa ótica. E é interessante que nessa aqui, o Kardec coloca uma notinha. Ele faz uma notinha, o Kardec. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Ele transcreve esta passagem depois no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vai trocando. Se na ordem social a gente recebeu um posicionamento privilegiado em função do dinheiro, da política, ou seja o que for, nós temos responsabilidade com isso que nos é colocado às mãos. Porque nós vamos responder por aquilo que fizemos, da maneira que trabalhamos e do bem que nós proporcionamos em função disso. Se nós também aí estamos numa condição de humildade, e às vezes é a melhor das provas dos Espíritos para nós, sabemos respeitar, temos a visão de colaboração, de entrega, de auxílio. E aí ele vai, indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que eles mesmos têm necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é muito interessante isso, porque esse é um outro aspecto que pega para a gente. Eu tenho feito para mim um exercício muito grande, né? Porque às vezes, a gente tem aquela inclinação de olhar para as pessoas e ver aquilo que desagrada, ou aquilo que não nos interessa. Mas desagrada ou não nos interessa em função do nosso entendimento, da nossa compreensão. E que nem sempre consegue abarcar, conceber, compreender o que se passa. Então nós vamos ver que Chico e as grandes figuras aí do amor e da bondade sabiam reconhecer nas pessoas aquilo que de bom elas possuíam. E é isso que interessa. No restante, são iguais a nós. Têm também os seus defeitos, suas dificuldades, estão trabalhando por melhorar. E da mesma forma que nós olhamos e conceituamos, também podemos, do lado de lá, estar sendo conceituado dessa forma. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu me lembro sempre de uma passagem, numa entrevista do Chico, que perguntaram para ele assim, ô Chico, como é que você vê as pessoas? Ele falou, como elas são. O pessoal não entendeu nada. E o mundo? Como ele é. E a gente tem que fazer um exercício tão grande, né? E uma entrega, e quebrar paradigmas, para a gente começar a enxergar as pessoas e ver como elas são. E é por isso que Jesus já fala no Evangelho, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque às vezes a gente olha as pessoas e não vê. A gente vê aquilo que a gente quer ver. E ouve aquilo que é interessante para nossos ouvidos. Mas às vezes a gente não está vendo, a pessoa saiu dali, esqueceu, não sabe o que é, porque a gente não ouve mais. A gente não vê mais as pessoas. A gente corre muito, tem muitas importâncias, muitos compromissos. Então tem essa dificuldade. Então, essa maneira, esse exercício de nós enxergarmos as pessoas de uma outra forma, sob um outro prisma,
é também um exercício, é um dos atos importantes, um dos exercícios do homem de bem. E aí ele vai falando, ó, não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado assim como foi perdoado. E é outro problema que fala muito de perto conosco, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles, o esquecimento, né, da palavra mal dirigida, né, da negativa, né, do comportamento, de deixar isso para lá. Porque às vezes a pessoa faz e esqueceu e nem tem consciência do que fez, o que aquilo constituiria para nós, essa dificuldade, e a gente fica remoendo aquilo por tempo, por dias e até por anos. E é por isso que dizem os Espíritos, lá nesse capítulo 17, que Deus deu a dor indistintamente. Ricos, pobres, inteligentes, obtusos, incultos, todos nós somos acessíveis à dor, para que nós tenhamos consciência daquilo que nós podemos fazer para o outro. É um caminho inverso. Se a gente não faz o amor, o bem como queria, muitas vezes nós somos visitados pela dor e pela dificuldade para nós avaliarmos o que é que significa eu fazer aquilo, eu agir daquela forma, eu dizer aquilo para as outras pessoas. A gente passa a avaliar por comparação, passa a avaliar a partir daí. Então são muitos as referências que a gente pode fazer acerca da boa vontade. E nós nos recordamos, para encerrarmos o nosso bate-papo, de uma historinha, vou contar sinteticamente, que nós ouvimos do Divaldo, e que ele colocava como exemplo de boa vontade, né? O exemplo do bem, né? Da corrente do bem. Então ele contou, certa ocasião, que leu não sei aonde, viu não sei aonde, uma história acontecida nos Estados Unidos, né? Que uma senhora fora se desvencilhar de um compromisso, e era num lugar muito distante, lá nos Estados Unidos. E ela, resolvido o problema, estava retornando para casa. Mas a estrada na qual ela se encontrava é como uma daquelas que temos aqui no Brasil, no interior, né, nos outros estados. Não tinha posto de gasolina, não tinha local nenhum, era um lugar ermo. E ela viajava por muito tempo por essa estrada. Em determinado momento, ela viu que o carro começou a ter um comportamento diferente. E foi piorando. Ela desceu, parou o carro, desceu e olhou, viu que o pneu estava derreado. Ela estava num lugar inóspito, desabitado, final de tarde, e desesperou-se. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Nunca troquei o pneu. Não sei, nem tenho ideia de como é que se faz isso. E ela fechou o vidro e ficou lá pensando na vida, desesperada, não teve nem reação. Passado algum tempo, ela viu pelo retrovisor que chegava um carro, né? E veio devagarinho, e parou atrás do seu carro. Um carro velho. E ela viu que desceu, pelo retrovisor, ela viu que desceu de lá uma pessoa de mau aspecto, né? Mal apresentado, né? Eu disse, meu Deus do céu, e agora? É agora que esse homem me assalta, né? Que vai fazer algum mal comigo. E o cidadão veio devagarinho, chegou pelo lado do motorista, e ela quietinha. Ele bateu na porta, bateu no vidro. Ela baixou um tanquinho do vidro e falou, o que é que houve com a senhora? A senhora precisa de ajuda? Digo, eu estou com um pneu furado aqui e eu não sei. Aí ele disse, eu posso ajudá-la? Aí ela não respondeu. Aí ele perguntou, por acaso a senhora tem pneu sobressalente, tem ferramenta? Ela falou, olha, eu não sei, moço, eu não sei. Aí ele pediu a chave. Aí conta que ela deu a chave pela frestinha do vidro. E ela viu que ele foi lá atrás, abriu a mala, tirou o pneu para fora, tirou o material e veio. A senhora poderia descer? Eu digo, não poderia ficar. Não, pode descer. Aí ela pensou assim, meu Deus do céu, é agora que ele me mata e me põe no porta-malas.
Mas, não obstante, desceu. Ele subiu o macaco, trocou o pneu, baixou e guardou o pneu sobressalente e o macaco, as ferramentas, ela prontamente entrou no carro e fechou a porta. Aí ele veio até a porta e ela falou para ele assim, olha, eu agradeço ao senhor. O senhor prestou um grande benefício, um grande bem. Eu tenho comigo aqui algum valor e eu gostaria de beneficiá-lo com alguma importância. O senhor aceitaria? Ele falou assim, sim, eu aceitaria. Quando ele foi perguntar quanto, não. Mas não é o que a senhora está pensando. Eu não quero dinheiro. A senhora vai embora e no momento e no dia que a senhora encontrar a ocasião de ajudar, de auxiliar alguém, a senhora faça isso. Em minha homenagem, a senhora faça esse bem. E nós estaremos acertados. Vá em paz. A mulher agora envergonhada e admirada, porque o cidadão não aconteceu o que ela pensava. E o cidadão faz um benefício e não quer dinheiro e deseja que ela faça bem ainda para um outro, como pagamento. E aí alegrou-se que poderia chegar ainda em tempo na sua casa, pensou consigo, eu vou embora, no primeiro lugar que eu encontrar, vou passar uma água no rosto, tomo um café e chego em casa. E ela andou por um bom tanto ainda. De repente ela encontra um lugar muito simples, pequenino, muito humilde. Você pensou, vou chegar aqui, é aqui mesmo. Ela chegou, parou o carro, adentrou no estabelecimento, era um estabelecimento muito simples, foi até o balcão e ela vê, achegando-se a ela, uma jovem senhora, grávida, aparentando 8 meses de gravidez, caminhando com muita dificuldade, se movendo com muita dificuldade, chegou até ela, mas alegre, solícita, perguntou o que ela desejava, disse que tinha algumas coisas maravilhosas, algumas coisas boas ali e tal, e a senhora, mais para ser gentil do que ela, do que realmente desejando, olhou o cardápio, pediu qualquer coisa, foi ao banheiro. Foi ao banheiro, lavou o rosto, lavou as mãos e retornou. A moça colocou café, colocou o pedido, e ela começou a entabular conversa com a jovem. Digo, mas eu vejo que a senhora está grávida, e já próxima do parto, e que a senhora está com muita dificuldade de se locomover, de se mover. Por que a senhora está trabalhando? Por que trabalhando nesse estado, nessa situação? Aí ele explicou, olha, minha senhora, é o seguinte. Ela falou assim, e interessante é que a senhora é feliz, atende bem, maravilhosamente, eu estou admirada. Ela falou, minha senhora, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, o meu marido está em casa e está doente. E eu tenho, daqui um mês, daqui uns dias, terei que fazer o parto. E eu preciso arregimentar valores, dinheiro, para que eu possa fazer o meu parto. E aqui as gorjetas são boas, além do pagamento, eu recebo algumas gorjetas, e tudo o que eu recebo é muito importante para mim me manter. Aí a mulher pergunta, mas e essa sua, com tudo isso, essa estado, a senhora é feliz, tranquila? Eu digo, olha, eu ganho para isso, eu ganho para servir, mas não só para servir bem. Aí conversou alguma coisa, ela puxou uma nota, disse que a conta não tinha dado $20. Ela pegou e puxou uma nota de $100, a senhora se admirou e disse, olha, a senhora, por favor, me aguarde um momentinho, que eu vou lá dentro trocar, ver se tem troco. E saiu. Quando ela saiu, a senhora pegou e deixou escrito assim, a senhora saiu pela porta lateral, deixando um bilhete escrito num guardanapo, por baixo do prato. Olha, o troco, cerca de $80,
você use para comprar remédio para o seu marido. Mas embaixo do guardanapo tem $400. Estes você use para o seu parto, para que você tenha um parto feliz como você é. E aí botou assim, PS. Quando puder e tiveres condições, faça o bem para alguém. Não deixe que a corrente do bem se quebre. E é muito interessante que nós fizemos uma anotação aqui, eu vim correr, eu nem me lembro, mas nós puxamos aqui. A bondade é a marca elevada da raça humana. Ao contrário do que o nosso companheiro falou da ruindade, né? A bondade é a marca elevada da raça humana. Fazer o bem a outrem é a expressão máxima do amor ensinado por Jesus. É o que nos coloca no rumo da evolução, ainda que não reconhecido ou não compreendido. É a boa vontade em ação no coração daquele que descobre Deus em si, que busca nele a paz que só conseguimos quando em sintonia com Ele alinhamos os nossos passos na vida, amando e fazendo efetivamente aos outros aquilo que desejaríamos que nos fizessem. E aí a lei áurea entra em ação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos e nos permita fazermos a diferença nos pequenos atos, nos pequenos gestos da vida. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e nos despeça no seu carinho.